Muito bem. Nós temos nos preocupado em falar algumas coisas corriqueiras, porém que fazem parte da raiz da igreja, porque a igreja, num geral, distanciou-se bastante do seu papel. E o papel da igreja não é social. O papel da igreja não é social no sentido de distribuir senha para fazer uma fila aqui e as pessoas pegarem cesta básica. Se pudermos, faremos, mas não é o papel da igreja. O papel da igreja não é construir uma escola para dar ensino gratuito. Agora está só. Ah, tá. Não, para dar ensino gratuito para a população. Mas se tivermos dinheiro, por que não? E através disso, levar o evangelho para essas pessoas. Então, não é o assistencialismo o papel da igreja, ponto. Mas se pudermos fazer, a gente faz. Não é clube. Vamos fazer uma igreja espetaculosa para as pessoas poderem passar mais tempo na igreja do que no mundo. É bom passar mais tempo na igreja do que no mundo, principalmente nossos jovens, se distanciar de celular, jogos e afins, estar na igreja, nas dependências da igreja, estudando, praticando esporte, etc. Tal, é bom, mas não é esse o papel da igreja. Qual é o papel da igreja na Terra? Alguém sabe me dizer? Ganhar vidas para Jesus. Através do ID. ID, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não eu vou condenar. Deus larga que ele achar que deve, se ele quiser. Não cabe a mim julgar ninguém e condenar ninguém. E depois que essa pessoa aceita Jesus, ele fala, faz discípulo, ou seja, ensina para ele como é que é o beabá da situação, que é para ele também ir lá fora e trazer pessoas. É só esse o papel da igreja. Aí tá, mas numa convivência precisando de regra. Aí começam os tais usos e costumes. Por quê? Porque qualquer sociedade que não tem regra vira anarquia. E a anarquia chega até a ser interessante a ideia, mas a prática não. Não funciona. Porque tem que ter regra. Se não tiver regra, todo mundo manda. Quem é que obedece? Se todo mundo manda. Não tem regra, ninguém obedece ninguém, então tem que ter. E aí, Deus sabendo disso, eu vou instituir os negocinhos aqui. Eu vou instituir 5 por chamado, que evangelista, apóstolo, pastor, mestre, e tinha um outro que eu esqueci. Profeta, isso. Esses 5 são chamados. Os outros são funções, tipo presbítero, diácono, são funções também importantes. Bispo também é função, não é chamado. Para organizar a igreja. E aí, em Atos dos Apóstolos, ele foi lá e falou assim, vamos organizar isso aqui, que cresceu, e agora a gente já não consegue controlar. É mais ou menos assim. Se você tem um filho, você tem um jeito de administrar a família. Se você tem 15, é outro jeito. Você já tem que pensar melhor em que casa você vai morar com 15 filhos. Com um você já sabe. Com 15 não. Então, a igreja era desse tamanho, foi crescendo, 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 crescendo. Aí chegaram só numa pregação, 3.000 se converteram. Eita, o que a gente vai fazer com esse povo? Eles se juntaram lá e falaram, peraí, vamos organizar isso, vamos instituir diácono, vamos instituir presbítero, um vai cuidar da área social, outro vai cuidar da área administrativa da igreja, outro vai cuidar só da palavra. E aí ele organizou, os apóstolos, organizaram a igreja. E assim a igreja está até hoje. O problema da igreja de hoje é que ela, nessa de melhorar, nessa de se tornar atraente para o povo lá fora, se perdeu na identidade. E aí a igreja deixou de adorar. A igreja deixou de vir entregar para Deus. A igreja passou a vir buscar, até por erro da própria igreja enquanto liderança. Porque a gente bota ali uma faixa. Terça-feira é dia do culto do milagre urgente. O que você espera vir na igreja nesse dia? Milagre. O pastor colocou lá na faixa que é dia do milagre urgente. Eu estou esperando que você venha entregar um culto? Não, você vem buscar milagre. E se você não encontra o milagre, você sai frustrado e com razão, na frustração. Não na intenção que você não tinha que vir para a igreja, na intenção só do milagre. Você tem que vir para adorar a Deus. Mas não foi ensinado. Como é que você vai aprender se não for ensinar? Então nós precisamos ensinar. Então, de tempos em tempos, nós precisamos voltar a falar sobre coisas da raiz. Para que orar? Por que orar? Qual a melhor maneira de orar?
Como que faz para obedecer Deus? Ele pede uns negócios que só o sangue da aliança para a gente fazer, né? Tem hora que parece que ele faz de propósito, pede para fazer um negócio que eu não gosto, e ele vai lá e manda fazer. Por que que ele faz isso? Para que que ele faz isso? E nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele. E só para assim, hoje está uma onda de crente velho, inclusive, de igreja, dizer assim, rapaz, eu perdi a razão da minha fé. Por quê? Porque eu não estou entendendo mais nada. Esses dias eu fiquei 2 horas e 15 minutos num atendimento com uma pessoa que está fora do Brasil, por crente, macaco velho de igreja, ele está em crise na fé porque ele não entende mais. De tudo que ele ouviu, ele não está entendendo mais nada. Ele falou, não está fazendo sentido, pastor. Eu vou para a igreja, não faz sentido nenhum mais eu estar lá, porque eu acredito numa coisa, eles pregam outra, e o que que eu faço? Eu não posso bater de frente com ele, que é rebeldia, não sei o quê. Eita, para dar uma volta no deserto, não queimar o filme do pastor dele, não condenar o pastor dele, a igreja que ele está, e fazê-lo entender o que é o evangelho, para um crente isso, não é para um incrédulo, para um crente. 2 horas e 15, 2 horas e 20 mais ou menos de conversa. Para ele acalmar um pouco e dizer que vai pensar. E muita gente está nesse narco, só não tem coragem de perguntar ou de dizer que está assim. Porque nós não estamos entendendo. Porque vem um pastor falar uma coisa, vem outro fala outra, um vem e diz, você, tudo que você sonhar, Deus vai te dar. Vem outro fala, não, Moisés viu a terra prometida e não entrou? Como é que aquele cabra lá diz que Deus não vai deixar você ver, você sentir, você sonhar e não vai te dar? Ele vai te dar. Então Moisés era um maldito miserável, Deus ainda zoou com a cara dele, ele chegava e falou assim, Moisés, vem cá, sobe aqui. Tá vendo aquela terra ali? Então foi aquela terra que eu prometi, só para você saber que é verdade, beleza? Beleza, mas você não vai entrar não, você me desobedeceu. Moisés era um maldito por conta disso? Não, era só consequência natural da escolha dele, Deus mandou fazer uma coisa, ele fez outra. E simples assim, então vem um prega uma coisa, vem outro prega outra, e onde está a verdade? Na Bíblia. O problema é que a Bíblia deixou de ser verdade absoluta faz tempo. Por quê? Porque ela é interpretada. E aí cada um interpreta de um jeito. E uma triste realidade que a gente vive hoje, se você chegar para qualquer pastor sério, minimamente sério, e disser assim, o senhor é o dono da igreja, ele vai responder de imediato, não, o dono é Jesus. Pode perguntar para qualquer pastor minimamente sério, quem é o dono da igreja? Ele vai dizer, Jesus. E é verdade, o dono da igreja é Jesus. Aí eu estava conversando com o apóstolo esse dia, para ver assim, então, tem um complemento ruim que ninguém quer falar. Ele o quê? Ele falou assim, eu entendo que a igreja é de Jesus, mas a denominação não é não. Por quê? Porque a denominação é do dono, que criou a igreja ou assumiu por herança do pai, que virou uma dinastia de um grande negócio lucrativo. E aí ele põe a regra que ele quiser. Simples assim. E essa é a realidade da igreja. E aí você encontra gente na igreja que não sabe nem dizer se tem fé, porque nem entende como é o mecanismo da fé. Tem gente na igreja, e aí eu digo assim, coisa que algumas pessoas se chocam quando eu digo isso, mas é verdade, eu prefiro que a pessoa esteja fora da igreja 100% consciente do que está fazendo, do que dentro da igreja enganado falando bobagem. Ah, mas como é que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Mas está sendo ensinada a palavra de Deus ou a vontade do pastor? Porque ele vai lá e pega a mensagem e manipula de um jeito que convença as pessoas a fazer o que ele quer. Porque é o gosto dele. Ele entende daquele jeito. E não tem que fazer do jeito que eu quero, eu, Anselmo. Tem que fazer do jeito que a Bíblia quer. Então, eu sempre digo, vou repetir para os mais novos, caso de ter ouvido isso, se eu pregar alguma coisa aqui que não tem base bíblica, não guarde. E se quiser, e eu acho melhor que queira, pode me questionar. Chega, pastor, o que foi aquilo que o senhor falou? Onde está na Bíblia? Não faz sentido para mim. Eu vou sentar e vou te explicar. E pode acontecer de eu falar, eita, equivoquei. Eu vou chegar aqui de público e dizer, irmão, eu preguei um negócio aqui, mas eu errei. Não era isso não, porque eu não tenho intenção de ser o sabichão. Eu não tenho intenção de ser o detentor da sabedoria, porque não sou. A minha missão aqui é pedir a Deus sabedoria para interpretar a palavra segundo o que Ele quer, não o que eu acho. E aí, vocês serem instruídos para serem tudo ovelhinhas simpáticas, obedientes e trazer disso meu oferta para pagar meu salário no final do mês. Que é o que acontece com muita gente. Não é essa a função da igreja. Entenderam? Então nós precisamos voltar a algumas práticas, tipo de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, de discipulado,
de evangelizar com a própria vida. Ah, eu não sei ser evangelista. Todo mundo que é cristão é evangelista por natureza através da sua vida, sem precisar falar. De a pessoa olhar e falar assim, esse cara é diferente, tem alguma coisa nele que é diferente, sem ele abrir a boca. Essa menina tem algo diferente. Aí vai lá olhar, conversa e fala, só podia, é crente. Antigamente era assim. Hoje, ser crente é zoado, porque perdemos a credibilidade. E a igreja precisa recuperar sua identidade e precisa recuperar sua credibilidade, não para ela ser obedecida, não para ela ser admirada, mas para ela ser desejada, da pessoa dizer assim, eu quero esse mesmo Jesus que você. Agora, ele vai querer o mesmo Jesus que você não sabe explicar quem é Jesus, você não tem comunhão com Jesus, você não tem intimidade com Jesus, como é que você vai passar isso para os outros? Então hoje nós vamos falar sobre um dos muitos temas que nós precisamos falar, que é tipo assim, uma passagem que diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou seja, é tudo mesmo, fazei tudo para a glória do Senhor. Quando se fala assim, fazei tudo para a glória do Senhor, tudo é tudo. Não tem outra explicação, tudo é tudo, abrange tudo que você pensar, tudo que você falar, tudo que você assistir, tudo que você ouvir, tudo que você repetir, tudo que você praticar, tudo tem que ser para a glória do Senhor. Aí você faz uma análise rápida do seu dia, nem precisa ser a semana toda, só o dia de hoje, só essa manhã. Tudo que você fez foi para a glória do Senhor? Amém. E se não foi, se arrependa, peça perdão e corrija. Ou não repita. Ah, não dá mais para corrigir, beleza, me arrependi, não vou repetir mais isso. É simples assim. É uma constante evolução. Como diria o protetor, não se trata de perfeição, sim de evolução. Então nós precisamos evoluir sempre na fé, aperfeiçoar a fé, investir na salvação, não o medo de perder ou medo de castigo de Deus, não. É tipo assim, Deus me deu algo extremamente valioso que é a salvação da minha vida. Eu vou investir nisso. Como? Adorando a Ele. Como? Procurando saber quem é Ele. Como é que eu adoro alguém que eu não conheço? E no nosso caso é mais difícil ainda, porque a gente não vê. Vou adorar alguém que eu não vejo? Alguém que não é palpável? Isso é coisa de louco. É, a própria Bíblia diz que o que nós pregamos, o que nós queremos é loucura para os homens. E é. Se o Espírito Santo não convencer, é loucura, gente. Eu não contei, mas tem um grupo considerável aqui de malucos que estão aqui de manhã sentado, cantando Glória ao Cordeiro que foi morto. Alguém aqui viveu para ver Jesus morrer na cruz? Ninguém. E nós estamos dizendo, hey, glória ao Cordeiro. Ele morreu, a gente já está nesse preço, porque eu estou cantando para o Cordeiro que ressuscitou, ou seja, eu já entendi que ele morreu por mim, por isso eu estou glorificando, e ele ressuscitou e ele voltará. Loucura total, pacote completo de loucura. Domingo de manhã, que eu podia estar dormindo, sei lá, na praia, dando um rolê, eu estou aqui cantando Glória ao Cordeiro que morreu, ressuscitou e voltará. Olha só, isso é doideira. Quem é esse cara? É Jesus. Você já ouviu? Não. Aí tem uns mais malucos ainda que falam assim, eu não vi, mas eu sinto. Olha. E aí é um grau, um plus de loucura, porque tipo assim, como você sente alguém que você não conhece? Dentro de você. Eita, chega a me arrepiar. Não arrepio, qualquer um tem. Você ouve uma música que mexe com seus sentimentos, você se arrepia. Isso não é sinal de espiritualidade nenhuma. Mas tipo assim, mas tem gente que fala assim, rapaz, eu senti a presença de Deus, ô glória, eu não consegui me conter, e a minha alegria interior transbordou pelos meus olhos em forma de lágrima. Eita glória! Aí vem outro e fala, eita irmão, acredite essas lágrimas, o anjo está levando para o Senhor. Eita aí, vai evoluindo na loucura. Aí alguém que não tem nada de entendimento disso, cujo Espírito Santo ainda não o convenceu, vai ficar assim, valeu, meu Deus do céu, onde eu vim parar, hein? Que bando de maluco. Mas quando é que a gente canta assim, a gente não, eu não canto isso, mas tem uma galera que canta no Itaquerão, aqui tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians, e acha mó legal. Acha mó legal ser um bando de louco pelo Corinthians. Vai louco por Jesus? Não, porque aí é muita loucura. É, é loucura demais. Oxê, está entendendo? Então, tipo assim, é fé. Se não tiver fé, não tem como agradar a Deus. Eu não conheço, não toco, não sinto. Alguns dizem que sentem. Gente, tem gente que consegue sentir o cheiro. Olha, eita, sentiu o cheiro suave de Deus. É um grau mais
aprimorado de doideira, mas tudo bem. Convertendo isso para adoração a Deus, está valendo. Ele diz que tudo que você fizer, inclusive a loucura, tudo para a glória do Senhor. Então, beleza, vamos glorificar Deus com as nossas vidas. E quem ama a Deus, deseja agradá-lo sempre. Por quê? Porque ele merece. Por que eu vou adorar a Deus? Só porque ele merece, não é porque ele tem uma proposta interessante. Porque tem aqueles que servem a Deus por interesse. Ó, fui na igreja e disseram que se eu for fiel a Deus, sobre o pouco que eu tenho, sobre o muito ele me colocará. Pô, já estou visando muito. Não, mas eu já tenho tudo, mas você precisa de salvação. Então eu vou servir a Deus só para não ir para o inferno. Está errado também. Não, eu vou servir a Deus porque ele pode me castigar, então se eu for bonzinho ele não me castiga. Está errado de novo. O propósito está errado. Não é para servir a Deus por medo de ir para o inferno. Não é para servir a Deus por medo do castigo. E eu falo com propriedade, porque durante muito tempo eu servi a Deus por medo de ir para o inferno e outra parte era por medo de ser castigado, porque eu achava que se eu falasse caramba, caramba, gira, pecado, não pode. E a trombeta soasse, eu ia para o inferno. Olha? E se eu não fosse para o inferno, Deus, do alto da sua soberania, iria com um chicote santo estralar nas minhas costas, ia me colocar doente em cima de uma cama com broncopneumolepra cancerígena, em último estágio, eu morrer, porque eu falei, caramba. Eu pensava assim, nesse naipe, porque fui ensinado de maneira equivocada. Então hoje, como pastor, eu tento ao máximo não ensinar de maneira equivocada. E se algum dia eu entender que eu falei, eita, eu falei isso na igreja e não é isso, eu volto aqui e falei, irmão, esquece aquilo que eu falei. Está errado aquilo lá. Chegou o meu entendimento que não era isso. Por quê? Porque eu não quero que você seja enganado, como eu fui. E não atribuo isso ao meu pastor na época. Ele também foi ensinado errado e foi passando para frente. Então, alguém tem que parar esse trem. Corrige isso aqui que está errado. Então nós precisamos agradar a Deus única e exclusivamente porque ele merece. Só por isso. Pense uma pessoa extremamente apaixonada, cheia de amor para dar. Aí chega lá com um presente espetaculoso para a esposa, ela fala, que isso, amor, não precisava, já aguardando. Né? Não precisava. Eu ficaria contente com um botão de roda ali de perfumada, mas esse carro importado, 0 km, Bugatti, não precisava. Mas já que você me deu, tudo bem, amém. Mas não precisava. Ele falou, não, amor, não era porque você precisava. Que eu sei que você vai comigo na garupa da bicicleta, se for preciso. Mas eu acho que você merece. Eu entendo que você merece. E como eu te amo e quero ver você mega feliz, eu te dei um Bugatti, porque eu tenho dinheiro para comprar um Bugatti, tu dá um Bugatti. Simples assim. E com o ser humano é assim. E com Deus? Podemos comprar Deus? Não. O nosso culto, o nosso mimo para Deus é para comprá-lo, não é só para agradá-lo, ele não precisa. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Mas desde o começo ele deu importância para nós humanos, quando ele falou assim, Adão, onde você está? Por quê? Porque ele vinha todo dia na virada do dia conversar com a criação dele. Ele falou, e aí, Adão? Tudo beleza, mano? Era um Deus mais assim, pop, né? Como é que você tá, Adão? Ah, tô de boa hoje, chefe. Ai, Deus. Rapaz, é difícil esse negócio de dar nome para esses bichos todos, hein? Eita, é bicho pra dedéu, como é que eu vou botar? Mas tudo bem, dá um tempo que aos poucos eu vou colocando nome de todo mundo. Hoje deu nome só para 5 mil, falta mais um monte, tô botando nome. Olha, tem um boi, tem uma vaca, já achei. Tem um cavalo, tem a égua. Aí Deus fala, tô vendo que ele tá preocupado com os casais e ele não tem mulher. Espera aí um pouquinho. Dorme aí, sujeito. Dormiu, foi lá, pum, fez a mulher. Eita, que maravilha. Só para conviver, só para ter comunhão. É só isso que ele quer. Nós perdemos isso no Éden. Ele fica o tempo todo, desde o Éden até hoje, fazendo maneiro, criando situações para nos trazer de volta para ele. Mas não porque se você não quer, eu vou te jogar no inferno, seu miserável. Não. Tipo assim, eu só quero a comunhão com você de volta, diz Deus. E a gente ignora. Quem precisa de quem? Eu de Deus ou Deus de mim? Logicamente que sou eu de Deus. Deus não precisa de mim. Ele pode usar a minha vida. Mas não porque ele precisa. Porque se eu não fizer, ele usa outro. Simples assim. E se não tiver ninguém, ele pode dizer, as pedras vão clamar, se vocês não clamarem. Eu uso as pedras. Criação minha, eu faço o que eu quiser. Simples assim. Aí você fala assim, então deixa que as pedras cantem. Sério que você vai esperar que Deus use a pedra, porque você não quer que ele use você? Que amor é esse que você tem por Deus? Então está implícito que nós devemos amar a Deus até para que ele seja honrado e louvado nesta terra através da nossa vida. E nós sermos
testemunhas do seu poder. E aí vai usar cada um do seu jeito, cada um na sua verdade, cada um na sua realidade. Quando eu conto o meu testemunho, eu falo assim, credo, pastor, 21 anos com trombofilia, como é isso? Eu falei, irmão, tem 10 anos com câncer. Cada um na sua dificuldade. Teve outros com um ano só, mas viveu intensamente a vida no último ano de vida, com câncer, com AIDS, sei lá o quê. Cada um tem suas dores. Ah, por que Deus resolveu fazer isso com você? Porque Ele quis, eu nem questionei o porquê. Eu só estou vivendo. Agradeço a Deus por todo mundo, principalmente minha digníssima esposa, que, guardadas as devidas proporções, ao longo desses 21 anos sofre mais do que eu, porque eu levo na flauta, como diz o outro, não vou pirar, então não vou levar a sério esse negócio, só vou viver. O que precisar fazer, eu vou fazendo. Mas ela não está sentindo, ela não está vivendo, ela se desespera cada vez que ela vê a perna ficando dura, cada vez que ela vê o índice da trombofilia abaixo, cada vez que o médico diz, eita, interna, pronto, não sabe se vai voltar, essas coisas, ela sofre mais do que eu. Então, dou graças a Deus pela força e resistência que ele deu para ela, e o carinho, a presta dedicação que ela tem pelo negão, e aí estamos bem. A sua verdade eu não sei qual é. A sua dificuldade, a sua realidade, eu não sei. Mas uma necessidade todos nós temos: adorar a Deus. Lendo a Bíblia, podemos perceber que é plenamente possível agradar a Deus com as nossas vidas por meio das nossas escolhas, mas devemos atentar para o que permitimos entrar na nossa cachola, pois dela sairá as nossas escolhas. Então a gente precisa, eu vou adorar a Deus com toda a minha força, com todo o meu amor, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Mas o meu entendimento é fruto do que eu penso. E o que eu penso é fruto da informação que eu recebi. Nós vivemos na base da informação. Se tivéssemos aqui um sistema de alerta, como tem em Israel, por exemplo, soou buzina lá, corre todo mundo com bunker, porque está vindo bomba na nossa cabeça. Essa é a informação que tem. Mas se soar uma trombeta ali agora, trombeta não é que eu queria dizer, eita, Jesus chamando, uma sirene, você vai correr para um bunker, não, você não tem informação de que precisa, e de repente é uma bomba vindo, mas você não tem informação, você morre. Nós vivemos à base de informação, e a gente se alegra ou não com as informações que recebe. Só que essas informações vão gerar lá no final as nossas escolhas. E a Bíblia diz para as nossas escolhas agradarem a Deus. Então, para eu agradar a Deus com a minha escolha, é só isso. Então, eu só vou escolher o que é bom. Mas quando você escolher o que é bom, você tem que ter noção do que é certo e o que é errado. Por exemplo, dizer o que é bom e o que é ruim. Como você vai saber o que é bom para agradar a Deus se você não sabe o que é ruim? De novo, você vai ter que pensar. E aí você vai ter que adquirir informações. Então, precisamos filtrar as informações que recebemos e rever as bases que geram essas informações. E adianto-vos que a base segura para gerar pensamentos e, consequentemente, escolhas que agradam a Deus, chama-se Bíblia Sagrada. Precisamos tomar muito cuidado com a nossa mente. Nossos pensamentos influenciam nossas ações, ou seja, nossas escolhas. Bons pensamentos, guiados por Deus, levam ao bem, mas os maus pensamentos levam ao erro e ao pecado. Por isso, precisamos renovar a mente em Cristo Jesus para colocar as coisas em Deus, que conhece os nossos pensamentos. Quando renovamos a mente em Cristo Jesus, ficamos cheios da graça de Deus e das bênçãos dele. A principal fonte de informação de um filho de Deus é a Bíblia Sagrada. Se nós tivermos isso como base, como entendimento, já estamos no caminho certo para agradar a Deus. Eu estou procurando renovar minha mente em Cristo Jesus. Eu estou começando a me preocupar com o que eu penso. Eu estou começando a me preocupar com o que eu recebo de informação e deixo descer para o meu sentimento. Eu estou começando a me preocupar, tipo assim, eita, eu ouvi uma manchete que eu nem estava assistindo jornal, mas eu ouvi e aquilo desceu de um jeito, repreende em nome de Jesus e rejeita aquilo. Não deixa aquilo fazer base da sua vida, senão você vai passar o dia inteiro revoltado querendo matar o presidente. Simples assim. Ou ex, tem o grupo do ame ou odeio. E tipo assim, aí Deus vem e fala assim, então, você tem que orar pelas autoridades. A gente olha para a autoridade que está lá e fala, sério Deus, eu tenho que orar por ele? É. E pressupõe-se que é uma oração de amor. É. Você não pode orar pedindo a morte dele, rogando praga. Não, você tem que orar pelo bem dele. Mas, Senhor, mas ele fala, deixa de comigo, quero saber você. Eu estou tratando é você, não ele. E confesso
que não é uma tarefa fácil, dependendo de quem está no poder, você orar por ele, mas a Bíblia diz que você tem que fazer. Para realizar isso, precisamos de leis complementares. Não é só tipo assim, vamos ter Deus acima de todas as coisas e pronto. Tem que ter umas leis suplementares para a gente saber como é que ama a Deus acima de todas as coisas. Para isso, precisamos de informações corretas, tendo a Bíblia Sagrada como fonte de informação. Lembrando sempre da importância da informação correta, pois a informação gera pensamentos e ideias. Presta atenção nisso. A informação gera pensamentos e ideias, que geram palavras e entendimentos, que geram escolhas e decisões, que geram ações e atitudes, que, quando repetidas, tornam-se hábitos que definem, moldam o nosso caráter, que, por sua vez, define a nossa vida e o nosso dia a dia aqui neste plano. Por isso que, às vezes, a gente conversa com pessoas e fala, fulano é um ser elevado, hein? Fulano tem... Olha, eu no lugar dele já tinha chutado o balde faz tempo. Como que ele consegue amar desse jeito? Como que ela consegue perdoar? Está em outro nível, hein? Eu já ouvi isso a um monte de uma pessoa referindo-se a outra. Mas olha, a irmã ali conseguiu perdoar. Ah, mas ela é outro nível. Ela, anos-luz para alcançar o nível dela. Todos nós podemos alcançar isso. Basta trabalhar isso aqui. Vale a pena ter ódio de alguém? Não. Então trabalhe isso aí para não ficar dentro de você. O que gerou esse ódio? E aí você volta, vou lá na origem das informações. O que gerou esse ódio? O que gerou essa dificuldade de pedir perdão? Ah, é que na minha família todo mundo tem dificuldade de pedir perdão. Então você já identificou que o problema não é a pessoa, é você. Se você tem um problema de família, todo mundo não sabe perdoar. Então seja você diferente. Não se confunde. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Deus me conhece, sabe que eu sou assim. Você acabou de decretar sua falência. E acha isso normal. Você não vai conseguir agradar a Deus. E o cristão tem a obrigação de agradar a Deus. A informação, ela é neutra até você dar o significado para ela. Se eu disser só, essa sirene tocar, corre que tem para um bunker, que eu não sei onde existe, se é que existe, para aqui, porque vem bomba na cabeça. Vocês vão correr? Não. Nós não estamos na iminência de uma guerra, nós não temos bunker, não existe essa informação no Brasil, então a minha informação vai bater em você e cair, não vai surtir efeito. Agora, se você dá valor para as coisas, inclusive erradas, aí vai surtir efeito. Macumba pega em crente? Filho de Deus? Não. Mas aí você passa aqui 2 horas ouvindo que Deus te ama, que Deus te perdoou, que Deus te salvou, que Deus isso, que Deus aquilo, e você fala, eita, que eu saio daqui, ó, cheio do poder, recebo de Deus. Aí você vira a esquina ali, você encontra aquela vizinha maledeta que não vai com a sua cara e fala assim, sabe de onde eu tô ouvindo? Da encruzilhada, botei teu nome na boca do sapo, grande é a desgraça na sua vida a partir de hoje. Aí você treme. Poxa, você acabou de passar 2 horas ouvindo que Deus te ama, 1 segundo que a mulher falou uma besteira, você acreditou. Se você acreditou, vai te derrubar. Através do medo. Nós não temos que ter medo. Nem no diabo, nem de Deus. O diabo a gente despreza e Deus a gente adora e valoriza. Desprezar não é subestimar. Não é dar aquela de super quente, que eu já vi isso acontecer, chega na macumba lá na encruzilhada, chuta tudo que diz, o meu Deus é mais forte. Para quê? Não precisa. Sem necessidade. Só passa e vai embora. Simples assim. Ali a fé da pessoa, deixa lá. Mas fez contra mim. Oxi, que trabalho perdido, gente. Desperdiçou vela, farofa, franguinho, galinha, sei lá o que é aquilo, para me derrubar maior que está em mim do que o que está no mundo. Essa é a informação que eu recebo. Essa que eu quero, maior que está em mim do que o que está no mundo. Então o que os outros vão fazer? Mas se a pessoa te der um tiro e você morrer, oxi, vou para a glória, ela vai para a cadeia. Simples assim, mas quem é que quer ver isso? Ninguém. Por amor a Deus, de jeito nenhum. Deixa que isso era para Paulo, para Pedro. Essa galera podia morrer por Jesus, eu não. Se vocês tiverem a curiosidade, e eu vou ajudar a curiosidade de vocês, eu vou começar a postar no grupo da igreja alguns probleminhas que acontecem com a igreja fora do Brasil. Não precisa ser muito longe, não. Mas se você observar no site do Missão Portas Abertas, tem lá os primeiros 50 de todos os outros, 50 principais países onde os cristãos são severamente castigados por serem cristãos. Então aquilo que acontecia com os apóstolos, lá de ser arrastado no cavalo vivo, de ser chicoteado, de matar-se da maneira mais bárbara, isso acontece hoje, em muitos lugares. É que nós vivemos no Brasil com a informação que nós estamos tão tranquilos. Hoje a gente vem para a igreja se quiser, a gente obedece a Deus se quiser.
Lá não, quando eles aceitam Jesus, ele fala, o que eu vou perder? Aqui a gente fala, o que eu ganho se eu servir a Deus? Isso é o que a gente pensa. Lá ele fala assim, o que eu vou perder? Já começa perdendo direito ao tratamento de saúde, direito à escola, direito ao trabalho e direito à família. Se a sua família continua na religião deles e você saiu, você sai. Você perde tudo. O governo toma tudo, você vai para a rua e se alguém te der esmola, apanha. Você que se lasque, que se vire. Por quê? Porque você resolveu dizer que é de Jesus. Então isso existe hoje, mas ninguém quer saber disso. A forma como nós recebemos esta informação é que deve ser filtrada para medirmos as consequências. O nosso filtro é a Bíblia. A Bíblia diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Então não é para ter uma equidade que ninguém conhece. Como é que ela vai ser notória a todos os homens? Pressupõe todo mundo que te vê, que te conhece, ou que vier a acontecer. Como é que ela vai ser notória se ela não está em evidência na sua vida? Então, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, mas no que eu tenho que pensar? Já que eu tenho que filtrar os pensamentos. Ou seja, a informação, que é para não gerar pensamento ruim. Como é que eu filtro isso? Eu filtro na luz da palavra de Deus. E aí é assim, vai filtrar problema seu. Não, a Bíblia explica. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Esse é um dos filtros. As coisas boas. É isso que nós temos. Essa informação bate com isso aqui, não, então joga fora. Pô, mas foi meu pai que me falou, foi minha mãe, foi o presidente, foi o doutor formado em Harvard. Hein? Passa pelo filtro da Bíblia? Não, ignora. No máximo você guarda no seu acervo de cultura inútil, para um dia você fazer uma prova e ter que responder segundo o que eles querem, aí você usa aquela informação. Mas para a sua vida, não. Antes de tomar qualquer decisão, pense, por que eu estou decidindo isso? Para que eu estou decidindo isso? E se essa resposta agrada a Deus? Se não agrada a Deus, repense quantas vezes for preciso antes de decidir, até que a decisão não acarrete peso. Obedecer a Deus não pode ser pesado. Exigências desmedidas e consequências nefastas à sua saúde espiritual e mental, que é o que acontece muito em igreja. Gente, é mais fácil controlar uma igreja pelo medo e com algumas imposições do que manter uma igreja unida só no amor de Deus, sem exigências, sem peso e sem cobranças desmedidas. Tem que ter cobrança? Tem, porque nós somos largados na vida, e se não tiver alguém dizer, ei, presta atenção aqui, está errado, a gente vai continuar no erro. Então ele falou assim, mas quando você fizer isso, filho, faz com amor. Não é chegar assim, irmã, quanto tempo de igreja você tem? Quanto? 52 anos. Então eu devo entender que a irmã é burra. Como está 52 anos na igreja e não entendeu isso? O que você está fazendo aqui? Isso é em amor, irmão? Foi sincerão. Sinceridade é uma boa qualidade, não é? Ser sincero pressupõe que quem é sincero não é falso, não é hipócrita. Então, estou no lucro. Mas ela está no prejuízo, porque eu acabei de dar um tapa nas orelhas dela para ficar zunindo, como diria minha mãe, um bocado de tempo. Isso se não servir para desviar e jogar para fora da igreja. Isso não foi amor. Mas se eu estou vendo que ela com 52 anos de igreja ainda está cometendo um erro infantil, para mim, para ela não é, tanto é que ela não percebeu. Então tem que entender que é infantil para mim, para ela não. Então tem que chegar em amor e dizer assim, eu posso lhe falar um negócio, irmã? Sim, não na frente dos outros, obviamente. Vamos conversar? Cafezinho? Posso vir aí na quinta-feira? Estou com as ideias? Pode. Irmã, na verdade eu vim aqui, mas não é por mim não, é pela senhora. Eu ouvi irmão falando um negócio assim, eu entendo de outra forma. Eu posso dizer o jeito que eu entendo e a irmã vai me dizer quem é que tem que fazer ajuste aqui, beleza? Beleza.
Olha, eu entendi assim, 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 assim. E ela pode dizer assim, não tinha pensado nisso. Pois é, burra, 52 anos. Não. É tipo assim, glória a Deus que ela aprendeu. É isso. Isso é em amor. Agora já chega agredindo, porque você sabe e ela não sabe, oxe, não. Então, eu falei, precisamos cobranças exigências desmedidas? Não. Que isso vai gerar consequências nefastas. Tem gente hoje, um grupo de 100 igrejas ou desigrejados, gigante, e a maioria saiu da igreja ferida por conversas distorcidas, por pedradas, por cobranças, por falta de respeito, por falta de coerência da liderança. Aí você chegava, como é que é? Quem saiu da igreja por causa de seres humanos, nunca esteve nela por causa de Cristo. Ó, bonito isso. E sim, faz sentido. Porque se você está em Cristo, você não vai se magoar, sair da igreja só porque um irmão falou uma bobagem. Sai sim. Porque pode ter pego você num dia que você não estava legal. E você é humano. Você sente dores. Então eu digo sempre e repito, se alguém aqui se sentir magoado, chateado com alguma coisa, quer que você não saia da igreja. Chegue e conversa. Eu não vou chegar aqui e dizer, irmão, sério que você veio falar com mim? Fofoca é do diabo. Não, eu vou ouvir a sua necessidade. E o seu medo é seu medo, sua dor é sua dor, o que você entende é o que você entende. É assim que eu vou pensar. E aí nós vamos buscar uma solução de maneira que aquela dor, no mínimo, diminua o suficiente para você continuar com a gente, porque você é importante para nós. E nós queremos vocês aqui, todo domingo. Entenderam? Mas precisamos lembrar que somos humanos e estamos sujeitos a capotes. E aí você acredita na pessoa, a pessoa vai dar na tua orelha, você se entripece, sai. O problema é que a maioria sai e fica chateado com Deus. E Deus não tem culpa disso. Ele nos ensinou a fazer em amor. Eu, brucutu, que não fiz em amor. Então a culpa não é de Deus, é minha. E muitas vezes eu nem percebi. Essa semana eu recebi uma notícia com muita tristeza de um pastor bastante eloquente, muito pop, e ele foi suspenso, defenestrado da liderança da igreja, porque ele é grosso. Porque ele é muito grosso, infelizmente. O jeito dele pegar, você já vê que parece que ele quer bater nas pessoas. É o jeitão dele, ele é pior que o Silas Malafaia. Pior que o Silas é bem enérgico, mas ele é pior, misericórdia. E aí a igreja se reuniu e disse assim, não dá para aguentar esse pastor, porque ele é muito grosso, muito ignorante, ele grita com as pessoas, etc. É, uniram e tiraram ele da igreja. E ele era o líder da igreja, o chefão. E ele foi tirado da igreja, nem congrega mais, ele vai para outra denominação, outra igreja, por causa da grosseria dele. A culpa é de Deus? Não, ele que não se refinou na palavra de Deus. Pedro era grosseiro, era. Mas Jesus falou, Pedro, não é assim não, mano. Oxe, arranca a orelha do cabra. Pra quê? Eu não preciso disso. Bota lá, foi lá, botou a orelha do cabra de volta. Pedro, não é assim. Olha, você acha que você é o cara? Você vai me negar 3 vezes. Eu? Uhum. E aí Deus foi lá e trabalhou o gênio de Pedro. Pedro ficou fino toda a vida? Não. Mas ele vigiava na grosseria dele depois que Jesus deu uns pega nele. Mas por quê? Porque ele se submeteu à vontade de Deus. Então não é essa dizer, eu sou assim mesmo. Meu gênio é assim. Eu já fiz até uma pesquisa lá, um estudo psicológico, já descobri qual é a minha categoria, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. Então Jesus não muda a sua vida, não? Você está acabando de dizer que Jesus não tem poder para te mudar, é isso mesmo? E que Jesus é esse que você está servindo? Que ele se limita ao seu gênio, ele não consegue mudar seu gênio. Muda então, você tem que querer, fala, Senhor, muda meu gênio, muda meu caráter, muda minha índole, Senhor, faz que nem Davi, Senhor, meu coração tão nojo, hein? Eu estou todo errado, muda tudo aqui. Lá no Salmo 51, ele só pode dizer, Senhor, me mata e faz eu voltar vivo de outra forma, porque o jeito que eu estou aqui não presta não. E aí Deus, honrando a franqueza, a sinceridade de Davi, transformou o coração do baixinho, e ele falou, eu quero isso só para eu poder continuar anunciando a tua palavra para Jerusalém. Não é para eu ficar bom, não é para eu ser o melhor rei da história. Acabou sendo, mas não foi para isso que ele pediu. Ele pediu porque ele se incomodava em saber que o jeito dele, o coração dele, o caminho dele estava contrariando Deus. E ele não se conformou com isso e pediu para Deus mudar tudo. Fazendo isso, já é grande a probabilidade de agradarmos a Deus com as nossas escolhas. E aí observamos que tem algumas, entre tantas coisas, vamos destacar algumas coisinhas que nos levam a agradar a Deus. Uma, fé em Deus. Todo mundo já ouviu falar daquele versículo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé. E quem coloca essa fé em nós? O Espírito Santo. Então fala, Senhor,
eu até quero acreditar no Senhor, mas é uns negócios que eu ouço que eu falo, fica na concordo, isso não pode ser verdade, gente? Não pode? Não, isso é loucura demais. Mas se o senhor quer que eu creia assim, transforma o coração, porque eu não consigo entender isso não. E Deus vai honrar sua fé e sua sinceridade. Simples assim. Isso é ter fé. Você está pedindo para ele mudar você? Fé para isso eu não tenho não. Mas se o senhor mandar, imputa a fé no meu coração, porque de depender de mim eu não consigo não. E Deus, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Vai imputar a fé no seu coração. Tem que admitir, por exemplo, que eu creio, existe a diferença entre crer e ter fé. No caso prático, comigo. Se alguém perguntar para mim, você crê que Deus pode ressuscitar aquele defunto ali do caixão? Eu vou dizer, creio. Deus não tem limite no poder dele. Mas você tem fé para lá orar e ele ressuscitar? Não. Eu não tenho. Eu, Anselmo, não tenho. Então, se alguém pedir para eu orar para um defunto voltar à vida, não pede não, porque eu não vou orar. Eu não tenho fé para isso. Agora, se Deus quiser fazer um milagre extraordinário, fazer alguém ressuscitar, ele vai ter que usar alguém. Se esse alguém sou eu, ele vai colocar fé no meu coração. Ele vai imputar fé no meu coração. Aí eu não vou nem pensar duas vezes. Vou lá cheio da autoridade de Deus e dizer, ei, levanta e anda. E o cara vai sair pulando de lá do cachorro. Simples assim. Mas ele precisa imputar fé no meu coração, porque eu não tenho não. Isso desagrada a Deus? Não, ele não colocou essa fé no meu coração. Também nunca pedi. Eu não quero, Deus me dá fé para eu ressuscitar morto. Nunca pedi. Mas se ele quiser, ele pode me dar. Sinto assim. Eu me preocupo com outras coisas antes de pedir para alguém ressuscitar. Outra, arrependimento dos erros cometidos. Se você não se arrepende do seu pecado, você vai continuar pecando. Se continuar pecando, você desagrada a Deus. Então você precisa ter fé e precisa ter arrependimento de pecados cometidos. E aí, o que é que você faz quando você faz uma autoanálise e entende que você está errado? Você reconhece que está errado, aí você se arrepende, não é remorso, é se arrepender, e aí você confessa. Por que confessa? Porque você tem que ouvir você falando, você verbaliza aquilo, você confessa para Deus que você pecou, aí você pede perdão e deixa. Simples assim. E aí, mas como é que eu sei a diferença entre arrependimento, remorso? É mais ou menos pedir desculpa e pedir perdão. Como diz assim, eu te prejudiquei, te arrasei, fiz uma besteira, fiz uma fofoca, sei lá. De alguma forma eu te prejudiquei. Matheus, prejudiquei você, e aí eu chego e falo assim, desculpa aí, mano, foi mal, hein? Assim, estragou minha vida, bagunçou meu casamento, desestruturou minha família, meu filho quer me ver pelas costas. Que coisa horrível que eu teria feito, né? Mas enfim. E aí você chega e desculpa aí, mano, foi mal? Isso foi remorso, por medo de alguma coisa. Isso não foi arrependimento. Arrependimento é eu chegar aqui e dizer, Matheus, cara, eu sei que você está com vontade de socar minha cara, mas antes de você fazer isso, eu preciso te dizer um negócio. Cara, eu não sei como restituir isso. Eu não sei como. Eu errei. Reconheço que errei. Não sei se dá para corrigir o que eu fiz, mas se tem como corrigir, me avisa que eu vou esgotar todas as possibilidades que eu puder para corrigir pelo menos um pouco da desgraça que eu tenho na sua vida, porque eu entendo que eu te prejudiquei. Isso não me deixa em paz. Eu não estou falando isso para você não me matar, não estou falando isso. Deixa eu fazer, depois se você não gostar, você pode até me matar, mas só deixa eu fazer, porque eu preciso, de alguma forma, no mínimo, tentar restituir o que eu fiz. Isso é arrependimento. Isso é meio mais profundo que desculpa aí, errei, mano, foi mal. Isso é ser humano, agora imagina Deus que som do coração. Então ele sabe quando a gente se arrependeu. Aí eu sei, filho, que você está dizendo aí que se arrependeu, mas é que você está com medo que caia nas redes. Vai cair nas redes sociais, você perde toda a sua credibilidade, perde todos os seus seguidores e perde a monetização da sua conta, e aí você está arrependido. Não, você não está arrependido, você está com medo das consequências. Arrependimento, se o Senhor, ainda que eu perca tudo, não estou nem aí. Eu só quero estar bem com o Senhor. O que eu preciso fazer? Vai lá e pede perdão para ele. Estou indo, Senhor. E vai lá e obedece. Que é outra coisa, obedecer a Deus e a sua palavra. Eu tenho que amar mesmo se eu tenho. Então tá bom. Eu vou amar a Pacotita. Para quem não sabe, Pacotita é esse pequeno ser que está entrando para cá. Bonita toda a vida, tá ali dormindo, você não rompe. Ah, mas essa criança é fácil. Criança, o sorriso da criança é bonito, até banguelo. É uma coisa linda. Desse olho, o sorriso da criança é todo banguelo, mas você acha bonito, a criança vem toda mimosa, aí é fácil uma criança. Mesmo para quem não gosta de cuidar de criança, mas criança, a gente tem uma facilidade de amar. Aí fala, não, moleza. Não, vou te dar uma missão um pouco mais difícil.
Para você demonstrar que você realmente sabe amar, você tem que amar o seu inimigo. Oi, Deus, aí o senhor pegou pesado. Ele, não, então não acabei. Não só seu inimigo, ele te persegue. Ele não se contenta em te odiar, em ser seu inimigo, e ainda te persegue. Senhor, o que o senhor vai fazer por mim? Vou falar para você a mesma coisa que eu falei para Paulo. A minha graça te basta. Segue, só obedece. Se nós não obedecermos, nós não agradamos a Deus. Outra coisa para agradar a Deus. Ser sincero e íntegro de coração. Não aquele sincericídio, como o Felipe falou, só foi sincero, chamou ela de burra, mas só foi sincero. Não, isso é sincericídio, né? Não, ser sincero é tipo assim, você está feliz com a minha pregação? Não, pastor. Isso é sinceridade. Diferente da grosseria. Tá feliz? Ainda bem que o senhor perguntou, porque eu não suporto mais ouvir o senhor pregar. Aí você já está se convocando para grosseria, está querendo me ofender, vai me deixar chateado. Não é assim que se faz. O pastor também tem sentimento, fala assim não. Mas você tem que agir com sinceridade, entendeu? E com integridade de coração. Quem tem o coração íntegro não ofende, não agride, não ataca, faz em amor. Eu já tomei altos tapas nas orelhas, figurativamente falando, de adolescente, inclusive. Aí, pastor, pegou pesado, não era assim não, hein? E aí eu tive que, eita, peraí, foi o que eu fiz? O senhor falou um negócio lá que me derrubou. E eu tenho uma experiência horrorosa, que eu falei um negócio de público, que eu já nem lembro mais o que foi, mas eu sei que depois eu fiquei sabendo que uma pessoa morreu na fé por causa disso. Gente, durou 3 anos e meio para ela voltar a falar comigo. Foram os piores 3 anos e meio da minha vida na fé. Era um negócio horroroso. Eu subia ali para pregar e sabendo que tinha um negócio ali me prendendo. Tem uma vida que morreu por sua causa, mano. Eu tinha que ser seu, mas esse povo aí não pode sofrer por minha consequência do meu erro, né? Então me usa para pregar o evangelho. Várias vezes eu fui pegar dizendo, parafraseando Sansão, Senhor me coloca ali no meio das pilares, deixa eu fazer a última pregação, depois derruba tudo e me leva junto. Mas esse povo precisa ouvir a tua palavra. Várias vezes, com o peso da culpa de ter matado alguém. E aí, graças a Deus, Deus usou 2 pessoas para serem intermediários com aquela pessoa e trabalhar o terreno até que corta para hoje. Ela voltou a dizer que me ama. Olha, profundo, para quem me odiava, estava morto. Só que ressuscita Jesus Cristo. E ela voltou, e aí voltou a conversar comigo normal, e aquilo foi um alívio absurdo. Por quê? Porque eu falei que não devia. E atingi, aí tive que ir lá, pedir perdão. O perdão não bastou, porque ela estava muito ferida, e aí deu esse rolo todo, 3 anos e meio. Outra coisa que agrada a Deus, fazer o bem ao próximo, sem tirar selfie. E postar nas redes sociais. Não precisa. De preferência no anonimato. Sabe que uma mão dá, a outra não olha? É isso. Não agrada a Deus, não é para a glória de Deus eu dizer assim, então, irmão, graças a Deus. Você lembra que eu pedi, irmão? Para que Deus me desse bênçãos materiais, dinheiro, que meu bolso pudesse transbordar para abençoar vidas? Pois é, irmão. O irmão Felipe estava na miséria. E eu fui lá e abençoei a vida dele para a glória de Deus. Eu não preciso dizer isso publicamente, irmão? Não. E ele também não precisa dizer isso publicamente. Ah, graças a Deus, meu pastor, me deu o dinheiro que eu queria. Não, só fazer, irmão, eu quero agradecer a Deus por uma bênção que eu recebi, que eu estava pedindo, e Deus usou o servo dele para me abençoar. Morreu o assunto. Não precisa dar holofote para ninguém. O holofote é para Jesus. E se agora lhe for dada, vá se gloriar no Calvário. É lá o lugar. Que a gente não sabe lidar com ego, não. Muito bem. Então, tipo assim, nós precisamos ter fé, nós precisamos agradar a Deus através da bondade com o ser humano, nosso próximo. Nós precisamos agradar a Deus através da leitura da palavra, nós precisamos agradar a Deus orando, nós precisamos agradar a Deus buscando ser, no mínimo, um ser humano melhor. E, de novo, sem medo de ir para o inferno, sem ser para trocar por uma coroa cheia de pedras preciosas lá em cima, lembrando que lá não tem mercado negro, você vai querer uma coroa melhor que a dos outros, cheia de pérolas, mano. Para quê? A minha coroa é melhor que a da Bruninha, hein? Bruninha louvava, tocava, mas a minha coroa é melhor que a dela. E isso é pensamento humano. Lá não tem concorrência. Lá a gente tem o que Deus der. E então não tem que estar preocupado com isso. Eu vou fazer porque Deus prometeu uma coroa. E tá bom, ele prometeu, ele dá. Eu não vou ficar esperando não. Ele prometeu. Eu acredito que ele faz o que ele prometeu. Eu nem preciso correr.
Como diz, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, eu não correrei atrás de bênção, elas vão me alcançar. Isso está escrito na Bíblia. Então eu não preciso correr atrás de bênção, eu não preciso fazer pela coroa, eu não preciso fazer pelo que ele vai me dar. É consequência, eu só vou fazer porque ele merece, porque eu quero, porque eu amo, porque eu adoro. Então eu vou fazer. E aí, na hora que ele quiser, eu faço o que ele quiser. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus também. E amém. É isto. Muito bem. Se você tiver dúvidas, pensamentos diferentes, nos procure e nós vamos conversar. Partindo do princípio que eu não sou o dono da verdade, então eu não vou chegar assim, tá, você discordou por quê? Tipo assim, tem que me dar um bom motivo, senão eu vou gritar nas suas orelhas. Não, estou apto a ouvir. Vai que você fala um negócio diferente que, eita Jesus, não vi desse jeito. E aí vamos nos corrigir, sempre assim. Mas não saia com dúvida, nem fiquem com elas, ok? E vamos juntos alcançar a graça e a misericórdia de Deus de podermos agradá-lo com o nosso culto, de poder agradá-lo com as nossas vidas. Amém? Irmão Luci, tem um testemunho para dar, por favor.